No passado, a tensão se instala quando Vitória revela a Antônio que está grávida, uma notícia que ele recebe com alegria, embora a preocupação com a reação de Samuel logo venha a saltar. Sem saída, Vitória conta para Samuel que engravidou, o que faz com que o marido deduza imediatamente que ela possui um amante. Diante da acusação, ela confirma a traição e revela ao esposo que o traiu com Antônio Lombardo. Diante da confissão, Samuel enfrenta Antônio, que admite ser um péssimo amigo, entretanto alega para o traído que o amor por Vitória é legítimo. A paciência de Samuel com Antônio chega ao fim, ao passo que ele garante ao rival que o mesmo não voltará ao ver junto de Vitória, selando a promessa com uma grave ameaça. Nesse ínterim, Adriana aparece e questiona Antônio, mas ele consegue a despistar com rapidez. Em um momento de intimidade, Antônio conversa com Adriana, que manifesta o desejo de engravidar, mas o destino intervém quando Filipa revela a Antônio, por telefone, que Vitória e Samuel partiram para a Europa. Buscando equilíbrio, Antônio é aconselhado por Hernan sobre como proceder diante da ausência da amada. Em Londres, Samuel comunica a Vitória que ela deu à luz um casal, prometendo à esposa que amará as crianças como se os pequenos fossem seus próprios filhos. Um tempo depois, a notícia da fertilidade também chega ao outro lado, quando o médico informa Antônio que Adriana está grávida, oferecendo conselhos ao casal sobre a gestação. 2 anos depois, Antônio carrega Alessandro em seus braços e alega que o menino cresce forte e saudável, até que Hernan lhe revela que Vitória retornou ao país viúva e acompanhada de 2 filhos. Diante da informação, Antônio deduz que é o genitor das crianças e decide que precisa procurar imediatamente. O reencontro começa com Filipa, que revê Vitória e ambas conversam sobre os anos de ausência. Raquel, já demonstrando sua personalidade, procura Vitória para reclamar sobre as condições da casa e acaba por conhecer Filipa, a quem abraça após se aproximar da mãe. Em segredo, Vitória revela a Filipa que Bruno e Raquel não são filhos de Samuel, ao passo que Filipa informa que Adriana faleceu tragicamente após o parto de Alessandro. Consumido pela saudade, Antônio suspira por Vitória e pensa na amada incessantemente, até que toma a iniciativa de ir à casa dela, onde conhece Bruno. O reencontro entre Vitória e Antônio é carregado de impacto. Ela quase desmaia e corre para evitar o confronto, mas Antônio a persegue com determinação. Ele tenta beijar, entretanto ela o recusa inicialmente. Durante a conversa, Antônio comenta com Vitória que jamais desejou a morte de Samuel, enquanto Vitória lamenta profundamente o falecimento de Adriana. Em um ápice dramático, Antônio se declara e a beija, fazendo com que ambos troquem juras de amor e Vitória finalmente se entregue a ele. No pós-encontro, Vitória conta para Antônio que Bruno se mostra um menino voluntarioso e alega que Raquel se transformou em uma jovem teimosa. Antônio fala para Vitória que Alessandro precisa de uma mãe. Ao aceitar o cuidar do pequeno, ela deixa Antônio plenamente satisfeito. Vitória revela ainda que Samuel pediu para que ela ficasse com ele, e Antônio afirma que, apesar de tudo, o falecido foi um bom homem. Embora Antônio deseje revelar a verdade sobre a paternidade para as crianças, Vitória não concorda com a ideia e pede um tempo, fazendo com que ele garanta que, no futuro, ganhará o carinho dos filhos. Meses depois, a harmonia é abalada quando Bruno fala para Vitória que ela não pode casar com Antônio. Vitória tenta explicar a situação para as crianças, mas Bruno garante que não gosta do padrasto e faz pirraça, enquanto Raquel não se importa com a união e alega que só deseja morar em uma residência luxuosa. O casamento de Vitória e Antônio enfim acontece, sendo que Alessandro, Raquel e Bruno assistem à cerimônia com sentimentos distintos. Margarida entrega Alessandro para Antônio e a nova família se reúne, momento em que Antônio afirma para Bruno e Raquel que eles são, de fato, irmãos de Alessandro. Na transição da infância para a adolescência, um incidente marca a relação dos jovens. Alessandro se machuca por culpa de Bruno, o que deixa Vitória preocupada. Bruno e Alessandro discutem agressivamente, pois Bruno se sente preterido pela mãe e chega ao xingar diante de Vitória. Embora Vitória exija que Bruno proteja Alessandro, o filho joga na cara da mãe que o meio-irmão não é nada dele, revelando que não gosta de Alessandro e insinuando que ela nutre uma preferência pelo rival. A briga entre Vitória e Bruno se intensifica, resultando em um momento onde ela paparica Alessandro para o consolar, já que o jovem não entende a razão de tanto ódio. 10 anos depois, Antônio revela a Vitória que tomou a decisão de colocar a empresa no nome de Alessandro, algo com que ela não concorda imediatamente.
Antônio justifica a escolha ao falar para Vitória que Bruno não passa de um preguiçoso, embora ela tente o defender das críticas. Antônio comenta que poderá mudar o testamento caso comprove que o filho é uma pessoa de bem, mas as esperanças diminuem quando o diretor da universidade revela ao casal que Bruno foi expulso da instituição. Antônio xinga Bruno e Raquel para Vitória e a mãe, desesperada, deseja que o filho mude de postura. Vitória insinua que o marido prefere Alessandro, entretanto ele nega veementemente tal favoritismo. Ao tentar o aconselhar, Vitória fala para Antônio que ele rejeita Bruno sistematicamente. Antônio se defende das acusações enquanto Bruno escuta conversas escondidas. A paciência de Vitória com Antônio chega ao fim durante a discussão, que é interrompida por uma tragédia. Antônio sofre um acidente grave, o que a deixa apavorada. Vitória grita por socorro, enquanto Bruno liga para uma ambulância. Tempos depois, após o falecimento de Antônio, Bruno se revolta ao descobrir que o pai privilegiou Alessandro no testamento e chega ao ponto de falar para todos que se alegra com a partida do genitor. Enquanto Raquel conversa com o juiz sobre os trâmites legais, Bruno expõe toda a sua fúria contra Alessandro. Alessandro, buscando apaziguar os ânimos, revela a Bruno que Antônio deixou a casa de praia para ele e a residência de campo para Raquel, afirmando ainda que dará uma boa mesada para os irmãos por considerar que o pai era um empresário justo. Sozinho, Bruno jura vingança a Alessandro, enquanto este afirma para Vitória e Raquel que o irmão está extremamente irritado. Consumida pela culpa, Vitória se martiriza pelo acidente de Antônio, ao passo que Raquel questiona o irmão e recebe seu carinho sob o olhar admirado da mãe. Na atualidade, Paula e Maria José se abraçam carinhosamente e conversam sobre o futuro. Maria José comenta com a irmã que já buscou seu vestido de casamento e Paula celebra o fato de a jovem estar noiva de um homem bonito. Maria José esclarece para Paula que Alessandro não é um homem rico e comenta que a família do noivo reside no exterior. Demonstrando sua futilidade, Paula deseja ganhar um vestido da irmã e comenta que ela passará a ser a senhora Lombardo, o que faz Maria José demonstrar toda a sua felicidade. Paula aproveita o momento para sugerir que a noiva a presenteie com um novo celular. Em outro ponto, Pedro bebe com seu compadre e ambos comentam que guardaram uma mercadoria ilegal em um depósito. O cúmplice insiste para que Pedro ajude nos crimes, deixando o homem receoso. Enquanto Maria José e Paula caminham pela praça e observam uma apresentação musical, Pedro reforça ao compadre que não quer ter problemas com as filhas, mas o malandro perde a paciência e avisa que participará do crime de qualquer forma. Paula afirma para Maria José que o pai deveria trabalhar, mas a irmã o defende prontamente. Paula questiona a razão de Alessandro não organizar uma grande festa, o que leva Maria José a explicar que a situação financeira do amado não é das melhores. Por telefone, Maria José e Alessandro conversam em tom romântico, embora Paula não aprove o vestido da irmã. Enquanto Maria José sorri ao falar com o noivo, Alessandro desliga o aparelho e entra em uma discussão acalorada com Bruno. Bruno xinga Fernando para o irmão e tenta explicar seu método de trabalho, mas Alessandro insinua que o irmão é desonesto, exigindo que ele o obedeça e mandando cancelar uma obra imediatamente. Vitória questiona Bruno sobre o conflito, e ele desabafa que ele e Alessandro se odeiam profundamente, culpando a mãe por sua situação atual. Embora Vitória diga que ele é importante na empresa, isso não o tranquiliza, e Bruno comenta com a mãe que a situação está prestes a mudar. Ao chegar em casa, Pedro presenteia Maria José com a imagem de uma santa, mas evita apresentar a nota fiscal do produto enquanto a paparica. Longe dali, Bruno tenta imitar a assinatura de Alessandro com precisão. Eric o procura e Bruno revela que o casamento ocorrerá no sábado, sugerindo que o cúmplice compre uma passagem aérea em nome de Alessandro. O plano macabro de Bruno envolve a morte de Alessandro, pois ele afirma para Eric que pretende ficar com a viúva e toda a fortuna. Vitória conta para Alessandro que Maura deseja o ver, mas ele confessa que não gosta da companhia da moça e avisa que viajará em poucos dias para verificar um terreno que pertencia a Antônio. Bruno comunica à família que tirará férias e volta a discutir com Alessandro, que afirma para Vitória não ser o culpado pelas decisões do falecido pai. Alessandro confessa para Vitória que o ódio de Bruno é antigo. Embora ela tente o justificar, o enteado se despede e entra no carro sob o olhar atento de Bruno. Ao descobrir que os preparativos para o matrimônio estão prontos, Bruno orienta Eric sobre os próximos passos. Paralelamente,
Maria José comenta com Paula que ainda não teve relações com o noivo por preferir se manter pura até o dia do casamento, aproveitando para aconselhar a irmã. Bruno arruma sua mala com pressa e avisa Vitória que não lhe deve satisfações, afirmando que deseja distância de Alessandro. Em um ataque de crueldade, ele culpa Vitória pela morte de Antônio, deixando a mãe indignada e em prantos. Enquanto Vitória chora sozinha, sem se conformar com a perda do marido e temendo a ruína da família, Maria José assina os papéis do enlace. Bruno, fazendo-se passar por Alessandro, casa-se com Maria José diante de Pedro e Paula. Após se declarar para a noiva e receber os parabéns da cunhada, Maria José se despede de Pedro. Bruno planeja levar a esposa para uma viagem, enquanto ela sequer desconfia que o homem a está enganando sob um nome falso. O clima de tensão retorna quando Bruno quase bate o carro, assustando Maria José, e Eric revela ao patrão que o verdadeiro Alessandro viajará no dia seguinte, o que deixa o vilão visivelmente assustado perante os questionamentos da esposa. Bruno, o qual se faz passar por Alessandro, comunica a Maria José que precisará realizar uma viagem de emergência em virtude de seus compromissos profissionais, ao passo que Maria José demonstra profunda chateação com a notícia. Diante disso, Bruno decide paparicar Maria José e a beija com ardor, fazendo com que Maria José o venha perdoar prontamente. Antes de partir, Bruno promete a Maria José que irá a procurar assim que retornar de seu compromisso. Maria José retorna para sua residência e desabafa com Paula, que, por sua vez, deduz que Maria José ainda não consumou a noite de núpcias e lamenta amargamente a situação de sua irmã. Enquanto isso, Bruno vai ao encontro de Eric, o qual revela ao cúmplice que o verdadeiro Alessandro viajará na tarde do dia seguinte. Bruno se estressa com a flagrante incompetência de Eric, mas, entretanto, o orienta sobre os próximos passos. No dia seguinte, Alessandro avista Bruno a tocar piano, momento em que Bruno questiona o rapaz sobre seus planos. Alessandro revela a Bruno que partirá para o campo e se instalará em uma pousada, despedindo-se dele em seguida. Alessandro conversa com Fernando, que manifesta o desejo de o acompanhar, porém Alessandro não aceita a proposta do amigo. Na mansão, Vitória orienta as colaboradoras da casa e, posteriormente, aborda Bruno, que se mostra extremamente ríspido com a própria mãe. Magoada, Vitória desabafa com Filipa, que a tenta aconselhar. Filipa afirma convicta para Vitória que Bruno precisa saber que é irmão legítimo de Alessandro, contudo Vitória teme que tal revelação faça com que Bruno venha a odiar ainda mais. Aflita, Vitória se culpa pelos graves erros que cometeu em seu passado, enquanto Filipa a ampara com dedicação. Na estrada, Alessandro segue dirigindo seu veículo, enquanto Bruno liga para Eric e exige que o lacaio não venha falhar na missão. No trajeto, uma camponesa acena para o carro de Alessandro e súplica pela ajuda do empresário, que decide socorrer um camponês atingido pela picada de uma cobra. A esposa do moribundo o acompanha no resgate. Em outro núcleo, Pedro aborda Maria José, que comenta com seu pai que está na expectativa de receber uma ligação de Alessandro. Pedro se queixa de fortes dores na perna e recebe o auxílio de Maria José. Logo após, Pedro sugere que Maria José participe de um negócio escuso. Embora a jovem fique receosa, seu pai tenta convencer, alegando que está precisando de dinheiro e que deseja colaborar com as despesas do lar. Cedendo ao apelo, Maria José entrega dinheiro a Pedro. Simultaneamente, Eric e seu comparsa preparam uma tocaia fatal para Alessandro. Quando o carro do empresário se aproxima, o camponês socorrido quase desfalece em virtude da dor excruciante. Eric interrompe o momento fisiológico à beira da estrada ao avistar o alvo. O meliante acelera o caminhão e investe com fúria contra o veículo de Alessandro. O empresário percebe a movimentação atípica e tenta desviar da carreta desgovernada, porém Alessandro perde o controle do automóvel e sofre um terrível acidente. O carro capota repetidas vezes até que uma motorista presencia a tragédia e aciona a ambulância, pouco antes de o veículo de Alessandro explodir em chamas. Eric e seu primo comemoram o êxito do atentado, e o capanga comunica a Bruno que Alessandro está morto, mencionando ainda que uma moça presenciou o ocorrido, mas que ele teve o cuidado de retirar as placas do caminhão. Bruno transborda felicidade com o relato. Paula sugere que Maria José ligue para Bruno, e a irmã segue o conselho, mas o vilão não atende, fazendo com que ela o deixe um recado, o qual Bruno escuta com desdém. Um dia após o sinistro, Eric procura por Bruno na mansão, fato que Ezequiel estranha profundamente,
mas Bruno autoriza a entrada do cúmplice. No entanto, 2 policiais surgem à procura de um integrante da família Lombardo. Enquanto Eric assegura a Bruno que Alessandro perdeu a vida, o vilão descobre a presença dos oficiais e os recebe. O policial revela a Bruno que um dos automóveis da empresa se envolveu em um acidente fatal. Bruno alega ao oficial que Alessandro era quem o conduzia e passa a fingir uma profunda tristeza e sofrimento. Em conversa com Fernando, este comenta com Bruno que restos humanos foram localizados no automóvel carbonizado. Bruno assegura ao amigo que o falecido é, de fato, Alessandro, mantendo sua dissimulação magistral. Em seguida, Bruno ordena que a secretária confirme a morte de Alessandro para toda a imprensa. Enquanto isso, Maura chega à mansão e cumprimenta Raquel, que reclama de Roberto, afirmando que o marido apenas sabe jogar e beber. Maura confessa o desejo de o conquistar, referindo-se a Alessandro, e recebe orientações e ajuda de Raquel. Todavia, Raquel insinua que Maura se ofereceu de forma precoce ao rapaz, o que gera discordância. Raquel reforça que Roberto não tem bens ou recursos, ao passo que exalta as qualidades de Alessandro com suspiros. Maura recorda de que ela é irmã do empresário, mas Raquel alega que não é sua parente legítima e confessa o desejo de dar uns pegas no bonitão, deixando Maura em choque. Em sua casa, Paula sugere que Maria José adquira roupas novas, mas a preocupação da jovem com a saúde financeira do marido revolta a irmã. Na mansão, Maura e Raquel abordam Bruno, e Vitória surge logo em seguida. O vilão comunica ao trio que Alessandro sofreu um trágico acidente, o que assusta Vitória. Ao revelar que o carro explodiu e que Alessandro morreu, Vitória perde o controle emocional, enquanto Raquel entra em desespero, acreditando que o irmão está a mentir. Raquel e Maura caem em pranto. Embora Bruno tente tranquilizar sua mãe, Vitória é incapaz de cessar o choro. Raquel grita por Roberto e anuncia a tragédia. O rapaz fica chocado, mas logo pensa na fortuna de Alessandro, o que estarrece Raquel. Roberto ainda ironiza que Raquel deveria ter se relacionado com o empresário enquanto havia tempo, gerando uma discussão entre o casal, na qual Roberto afirma que qualquer um consideraria Alessandro atraente e desconversa quando questionado se também se interessaria por ele. Vitória é examinada pelo Dr. Hernan e desabafa sobre sua dor. Bruno, agindo com frieza, traz supostas novidades à mãe, revela ter encontrado passagens aéreas e um comprovante do registro civil no escritório do falecido. Ele inventa para Vitória que Alessandro casou-se com Maria José e exibe o documento que comprova o matrimônio. Embora Vitória desconfie da situação, Bruno consegue a enrolar com habilidade e sugere que ela ligue para a suposta viúva, ideia que recebe o apoio de Hernan.